é importante deixar isso claro, eu não tenho problema em si com a existência da ferramenta inteligência artificial. Quem viu que tá rolando uma polêmica e uma treta por causa das IAs, né? As IAs tá rolando faz tempo, né? Os artistas versus IAs, etc. Mas recentemente essa polêmica voltou a rolar mais forte, assim, né? Por conta daquele negócio do OpenAI, acho que fala, né? Ter feito essa ferramenta onde você poderia transformar uma imagem, uma foto, na arte do Estúdio Ghibli. A gente sempre teve essa briga da IA versus artistas, só que, tipo, ficou muito pior agora, né, de novo, por causa dessa ferramenta nova da OpenAI aí de fazer a foto ficar com a arte do Estúdio Ghibli. Então você vai lá, posta uma foto e aí você transforma ela no Estúdio Ghibli. E aí as pessoas estavam na arte, né, no traço do Estúdio Ghibli. Então se eu procurar, por exemplo, assim, arte, só a palavra Ghibli, a gente vai achar bastante disso. Quer dizer que agora também, tipo assim, os artistas estão postando várias artes deles mesmos pra tentar, tipo, diminuir essa grande enxurrada de artes feitas por IA, né? Mas aqui, ó, vou dar um exemplo. As pessoas estavam transformando memes no traço do Estúdio Ghibli ou apenas fotos famosas, tipo aqui a Dilma Rousseff comendo pombo, a menininha... e aqui aquela menininha, né, do fogo no fundo, né, da imagem, aquele meme da criança. E aí isso começou a criar uma discussão toda novamente sobre o uso de IA pra criar arte, né, pra fazer animação, pra fazer desenho, pra esse tipo de coisa. Aqui é uma pessoa que fez, Então, alguns artistas começaram a, por exemplo, redesenhar coisas do Estúdio Ghibli com o seu próprio traço, na verdade, tentar fazer a arte do Estúdio Ghibli, mas com o seu próprio talento, o seu próprio traço, a sua própria identidade, etc, etc. E aí voltou essa discussão à tona, e aí a gente vai ver esse vídeo desse rapaz, vamos ver algumas coisas sobre IA e discutir um pouco sobre isso. Assim, é importante porque, assim, ninguém, isso não existe, pessoa que não vai ser a pessoa que não tem lado, tá ligado? Uma pessoa que não tem isenta, né? Não existe pessoa 100% isenta. Todo mundo vai ter, tipo assim, um lado, uma experiência. Isso vai ter um peso na forma que você vê isso. Então é importante que vocês saibam um pouco sobre mim nesse assunto, que eu sou formada em design digital, eu fui, né? Eu fui editora de vídeos, eu sei desenhar, eu aprendi a desenhar, eu já trabalhei com arte e eu sou criadora de conteúdo também. Então, assim, é impossível a gente dar a nossa opinião num assunto desse sendo 100% isento. Quem tá dizendo pra você que é isento 100% e não sei o que, tá vendo tudo, é mentiroso. É mentiroso. Assim, a partir do momento que eu sou uma das pessoas que pode ter o meu trabalho derrubado por conta de um uso de inteligência artificial, posso ter meu trabalho prejudicado por conta disso, obviamente, eu vou pesar um pouco mais pro lado dos artistas por conta disso. Mas, assim, eu vou tentar ser justa no meu julgamento o máximo que eu puder e não ser, tipo, não ir tanto pro lado de, tipo assim, ofender e xingar e perder a cabeça, etc. Eu vou tentar aqui analisar um pouco a situação e tentar explicar da melhor forma que eu conseguir o porquê do meu posicionamento em relação a isso. Tá, vamos lá. A gente vai ver o vídeo desse rapaz. Vamos falar sobre as pessoas que estão usando a ferramenta, tanto pra meme quanto pra ganho pessoal, vendendo essas imagens. Tem gente que tá realmente lucrando em cima disso. E também pelo lado da própria OpenAI, né? Que é a que criou essa ferramenta e é a que mais vai ganhar dinheiro em cima disso, né? Esse cara, o Marco Álvares, já dei like, ó, porque eu já vi, tá? E ele traz uns pontos interessantes, mas praticamente parece mais um vídeo, assim, de desabafo, né? Onde ele fala assim, uma mensagem aos artistas que me acompanham. Então, não é um vídeo pra discutir inteligência artificial, mas uma mensagem de um artista pra outro artista, falando sobre o tema e dentro, assim, da própria área dele, né? Eu não queria gravar esse vídeo. Você sabe que vai ser complicado quando a pessoa começa falando, eu não queria gravar esse vídeo. A Xuxa lançou um álbum novo pra crianças. Eu tenho uma prima de 1 ano, eu fui ver com ela. E tinha IA. Tinha IA no álbum da Xuxa? Amiga. E era feio. Era ruim. E nesse começo de papo aqui, eu queria só expor para vocês o meu sentimento a respeito dessas novas tecnologias da OpenAI, tá? Uhum. Então, nesses novos lançamentos, né, do ChatGPT, gerando imagens e tal. Eu acho que é o seguinte, a OpenAI, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, tá? Para começo de conversa, eu acho que ela sabe exatamente o que ela faz e os lançamentos têm o timing que eles realmente querem fazer. Eles não lançam as coisas sem querer, sabe? Tipo, eles não vão lançar nada por acaso, digamos assim, tá? E eles podem fazer essas quebras de direitos autorais. Eles podem fazer, eles são permitidos. A lei funciona diferente para empresas bilionárias, a gente sabe disso. Então, isso é uma coisa aqui, rapidão, que eu queria pontuar. Vou até voltar aqui rapidinho. Isso aqui é interessante que ele tá levantando, que eu acho que é um ponto legal. Pensa sobre...
produção musical. Por que a gente não tem tanta essa discussão sobre produção musical envolvendo inteligência artificial? Porque assim, o artista, ele é dono do traço dele, ele é dono do trabalho dele, ele é dono daquilo que ele fez. O artista é individual. Quando o artista produz algo para uma empresa, a empresa não é dona do traço desse artista, não necessariamente do trabalho, ela é dona daquele desenho específico ali. É diferente quando a gente tá falando de música. Uma empresa, às vezes, é dona do direito autoral de trocentos artistas que está vendo. Às vezes, os 10 artistas mais foda do Spotify é a mesma empresa que é dona, parcialmente dos direitos autorais daquela música, tá ligado? Quando eu digo direitos autorais, é desde a composição da letra, dos acordes e de tudo envolvendo aquela música, algumas escolhas de instrumento, etc. Várias coisas envolvendo esse direito autoral. E empresa de música não brinca em serviço quando a gente fala de direito autoral. Quando a gente fala de música, por isso que você não vê a OpenAI colocando assim, faça música estilo Taylor Swift, sabe? Faça a sua própria música da Taylor Swift, você em casa. Por que isso não acontece? Porque a empresa que detém os direitos autorais da Taylor Swift vai comer o rabo da OpenAI com farofa. Porque são empresas poderosíssimas. Todas as empresas baixam o rabinho pra empresa de música porque eles têm um poder sinistro em relação a isso, e eles não brincam em serviço quando o bagulho é direito autoral. Então você não vai ver essas empresas de inteligência artificial brincando com empresa de música. Eles fazem isso com o artista, porque o artista não tem poder. Agora eles botaram o rabo do Estúdio Ghibli, correto? Porque assim, quanto tempo, quanto estudo, quanto esforço, quanto dinheiro, o quanto que o Estúdio Ghibli não colocou pra chegar aonde ele chegou e ter a identidade visual que tem. Quando perguntaram pro Hayao Miyazaki assim, por que teus personagens são meio parecidos um com o outro? Tá ligado? Às vezes, assim, as protagonistas parecem uma com a outra. Ele fala assim, na vida real não tem atriz que protagoniza vários filmes? Então, assim, às vezes você tem aquela atriz que você gosta, que ela tá em vários filmes e tal. Então, é como se fosse isso. A gente tem uma identidade visual ali. Eles transformaram isso numa identidade. E levou-se anos, muito estudo, muito esforço, muito zelo pra se chegar nessa identidade visual. Então, se tem alguém que pode lucrar com essa identidade visual, que pode usar essa identidade visual, é única e exclusivamente o Estúdio Ghibli. Aí, a OpenAI vai lá, pega tudo isso que, essa carreira, todo esse esforço em cima, de um nome de uma empresa que levou anos e anos pra chegar onde chegou, pra ter a história que tem, pra ter a identidade que tem, e simplesmente se utiliza disso pra gerar um hype. E no caso também, gerar uma briga. Colocar os artistas como vilões, porque as pessoas vão achar divertido lá usar a ferramentinha do botar foto, não sei o quê. E essa pessoa normal, ela não tem culpa do que tá acontecendo. Tem uma ferramenta divertida, ela vai lá, usa a ferramenta lá que ela quer usar, divertidinha. Os artistas começam a brigar com essa pessoa, vira aquela briga, vira aquela maçaroca, e no fim do dia a OpenAI sai ali, ninguém fala nada. Mas é literalmente roubo. Os caras estão sendo roubados. Eles estão tendo, um bagulho que eles levaram anos e anos e anos pra construir, sendo literalmente, roubado deles. Como se fosse nada, tá ligado? E sem poder falar sobre. E aí o Estúdio Ghibli às vezes vai lá processar, que a gente não sabe se vai ser o caso, mas mesmo que processe, é muito menos do que seria o valor, né? Do que seria eles terem que conversar com o Estúdio Ghibli, convencer eles e não sei o que. É muito mais fácil ser processado pelo Estúdio Ghibli. Até porque o Estúdio Ghibli é lá da puta que pariu no Japão. O processo é doloroso, é gasto, é não sei o que, é dor de cabeça, entende? Então assim, eles não têm respeito pelo Estúdio Ghibli, nenhum, absoluto, nenhum mesmo. Mas vamos continuar aqui. A lei funciona de formas muito diferentes para nós, né, meros mortais. Independente se a gente estiver falando de Brasil ou se a gente está falando de, no caso, Estados Unidos, né? Essas empresas que têm muito poder econômico, elas obviamente também têm muito poder político, muita barganha política e lobby, né? E isso faz com que eles possam quebrar direitos autorais. Eles sabem disso e eles vão fazer. Então, é muito sobre isso. Por isso que eu falei, ninguém pode brincar com a empresa de música, porque eles têm um poder absoluto, muito forte. Agora, alguém pode vir aqui, pegar a minha voz e jogar num bot e usar pra qualquer coisa sem a minha permissão. E aí a pessoa vai estar lucrando com a minha voz. A pessoa vai estar lucrando com o meu trabalho. Por exemplo, o meu estilo de edição, que eu levei anos pra desenvolver o meu estilo de edição. Por mais que as pessoas achem que edição, é só corta e não sei o quê, tem timing, tem estilo. O editor tem uma linguagem que ele leva anos pra construir, pra chegar naquela linguagem. Existem editores que são... É que vocês não entendem, porque vocês não sabem quem é o editor do vídeo que você está assistindo. Mas o editor tem uma identidade. E aí, daqui a pouco, a pessoa vem e pega, um bot, vem ler toda a minha identidade e outras pessoas podem lucrar com a minha identidade de edição que eu levei anos pra construir. Isso aí vai ser bem fácil. Provavelmente vai acontecer e não vou ter nem como provar que é meu isso. E eles vão continuar fazendo. Esse é o meu ponto. A gente sente que vem um monte de várias ondas, né? Várias ondas. E o nosso medo também parece que vai e volta a respeito disso, tá? E é o nosso papo de hoje. E eu acho que eles fazem isso pra empurrar o limite do aceitável. Tem outros porquês que eu vou discutir
discutir nesse vídeo, mas eu acho que eles estão sempre empurrando essa barreira, esse limite do que é aceitável, não só. Eles vão ficar assim, forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra, até, tipo assim, a maior parte do público aceitar. Óbvio que as pessoas que estão sendo prejudicadas nunca vão aceitar e sempre vão ser raivosas em relação a isso, mas o grande público, essas pessoas que não são artistas no geral, que não vão ter a sua carreira prejudicada, vão aceitando. Agora é quem desenha, depois é quem anima, depois é atrizes, atores, roteiristas, daqui a pouco, criadores de conteúdo, youtubers, aí depois, streamers, aí depois, vai indo um por um. Quando você vê, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Sabe uma coisa que eu não entendo? Uma artista famosa falou isso. Ela queria IA pra ela não ter que varrer a casa, pra ela não ter que lavar a Não, louça. isso é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Era pro robô tá lavando a louça, era pro robô tá fazendo trabalho que ninguém quer fazer. E não o trabalho que a pessoa, tipo, sonha em atingir, né? Tipo assim, não era pro robô tá escrevendo poesia, era pro robô tá limpando o chão. Mas, infelizmente, é muito melhor você pegar e criar uma ferramenta que rouba mão de obra pra você não ter que pagar uma pessoa pra trabalhar, você poder só se utilizar do trabalho dela sem ter que pagar ela, né? E eu acho, assim, que eles fazem isso para induzir muito a opinião popular também. Eles vão lançando, fazendo esses lançamentos sem querer, por exemplo, no caso do Estúdio Ghibli, você poder criar suas imagens, né, baseado em fotos ali, você manda e eles editam, fazem aquele versão Estúdio Ghibli, né, das suas fotos e tal. Mas você só pode fazer isso uma versão paga. Então, além deles serem canalhas, eles são canalhas mercenários, tá ligado? Porque além deles estarem se utilizando de um traço, de uma arte, de uma história que eles não possuem, que não é deles, que eles não têm direito sobre, eles ainda estão cobrando pra fazer isso das pessoas, tá ligado? Tipo assim, ainda estão ganhando dinheiro em cima disso. Então, assim, canalice ao extremo. Isso não é à toa, né? Ninguém é idiota nesse mercado. Nesse mundo, especialmente, eles não são nada idiotas. Mas o que eu acho que eu queria trazer nesse vídeo é que eles fazem isso pra pautar o debate também. Digamos que como se eles estivessem criando uma cortina de fumaça. Pautando o debate, induzindo a opinião popular, eles fazem o trabalhador brigar com o trabalhador. Esse aqui é aquele ponto que eu levantei, né? Os artistas, no caso, vão atacar as pessoas comuns que estão usando essa ferramenta. E aí as pessoas comuns começam a se revoltar, porque elas só queriam fazer um meme, só queriam fazer um bagulhinho ali simples. Ou, eu só queria utilizar isso aqui porque eu vi que a ferramenta existe aqui. Por que eu sou um monstro? Porque eu utilizei essa ferramenta. E aí fica essa briga de artista contra as pessoas que estão usando a ferramenta. E não necessariamente as pessoas que criaram a ferramenta estão lucrando com a ferramenta e estão, né, sendo as pessoas que estão roubando o trabalho dos outros. E a gente acaba esquecendo do verdadeiro alvo dessa forma. Então, eles lançam uma nova tecnologia, né, uma novidade ali no ChatGPT, OpenAI, pautam o debate e faz basicamente o trabalhador brigar com o trabalhador. Então são os criativos brigando para que outros trabalhadores não criem sua versão daquele meme, não criem a sua versão da foto no estúdio, né, versão de Estúdio Ghibli e tal, e fica nessa picuinha muito boba, muito rasa, entendeu? Por que eu falo que eles estão pautando o debate? Eles jogam isso e a gente fica mordendo essas iscas, né? Eu entendo que é difícil, a gente não tem muita escolha, porque parece que o que nos resta é brigar, mas afinal de contas, quem que é contra uma brincadeira inocente de transformar, por exemplo, a foto da família de um trabalhador em um desenho fofo, em um anime fofo, que fez parte da infância dos pais, daquela família e tal, né? Então, porque da perspectiva da pessoa que tá usando a ferramenta, ela não tá fazendo nada de errado. Tem uma ferramenta ali divertida de brincar, tá todo mundo fazendo, é uma trend, todo mundo tá fazendo, e a pessoa vai lá e usa, e de repente tem 500 artistas na DM dela, xingando ela, mandando dela... Tá ligado? Aí, tipo assim, porra, a pessoa vai ficar puta da cara, porque a pessoa não tem essa compreensão. E mesmo que ela tenha, talvez ela não ligue mesmo. E é triste, mas infelizmente as pessoas só vão ligar quando for no rabo delas. Essa é a verdade nua e crua, infelizmente. Muita gente só vai começar a ver a problemática da IA quando prejudicar elas diretamente. Mas vai acontecer, pode ter certeza. Vai acontecer com você também. Traços e estilos é mais comum em mangás e animes. Tem gêneros que usam os mesmos traços, mesmo estilo, e ninguém diz que é plágio. Ele tá achando que essa IA não é plágio. Quem tá falando que não é? Não, eu acho que não é isso que ele quis dizer, que não é plágio, usar o traço do Estúdio Ghibli usando... É que no caso, assim, não tem nem como argumentar, porque eles estão usando o nome do Ghibli na promoção desse negócio, tá ligado? Tipo assim, é aberto, não é um negócio assim, esse tracinho aqui que lembra. Não, é tipo, eles estão usando a marca do Estúdio Ghibli pra vender essa bosta, tá ligado? Já não dá mais pra fazer, eles tiraram? Aí, ó.
Mas eles sabiam a merda que eles estavam fazendo. Recebeu uma carta do Estúdio Ameaça de Ghibli? processo, e ele- Não sei. O Rick falou que tiraram entre aspas, que ainda dá pra fazer. Aí já não sei. Não sei porque eu nem fui atrás, não vi, não abri a ferramenta, nunca Não abri essa quero ferramenta, não sei. Quem que é contra isso? Que no caso aqui o familiar, a pessoa normal que usa a ferramenta ali pra fazer uma... pegar foto dos parentes, fazer bonitinho um desenho, né? Quem que vai brigar com essa pessoa, né? Tá rolando briga, na verdade. Né? Obviamente que quem é contra são os artistas. Os artistas. Chatões, né? Que eles estão querendo estragar a festa dos memes mais uma vez. Primeiro foi ali na versão Pixar, depois foi na versão dos Simpsons, depois na versão do... Estúdio Toda Ghibli. hora vai vir um novo, né? Porque vira essa briga, vira essa polêmica e aí fica sendo falado sobre. A gente tá tendo esse problema em algumas franquias e aí eu acho que é isso também. Aí vocês podem dizer se vocês acham que eu tô mentindo. Por exemplo, sabe quando pegam... Eu vou usar o exemplo da Pequena Sereia, mas eu gosto muito da atriz que fez a Pequena Sereia, que é a Hale... Esqueci o nome dela, mas ela é maravilhosa. Ela é muito foda, eu gosto muito dela. Então não é sobre ela. Mas ter colocado a atriz negra pra fazer a Pequena Sereia, eu não vejo problema nenhum. E realmente não tem. Só que a questão é assim, a gente sabe o que acontece quando essas coisas são feitas. Não, ele não tava muito bonito graficamente falando mesmo. A única coisa que presta salva é a atriz mesmo que faz. Porque ela canta pra caralho e ela é toda fofinha. Mas assim, de resto, aquele filme é difícil de salvar mesmo. Mas tipo assim, você vê, e é justamente sobre isso. O filme não tem nenhum zelo artístico, o filme é extremamente genérico, o filme é muito mal feito, ele perde em todas as categorias pro original. Eles apostaram na polêmica de colocar uma atriz negra pra fazer a Ariel, tá ligado? E aí eles apostaram no fato de que a Hale é insana de boa, ela canta pra cacete. Só que acontece que a Ariel, ela não é sobre cantar em notas absurdas. Tanto que a música, por exemplo, Part of Your World, que é parte do seu mundo, porque eu estudei essa música na faculdade, a gente estudava sobre essas produções, correto? E aí eles falam sobre como o diretor, ele controlava muito a cantora, a que fez a voz da Ariel, pra que ela não cantasse muito alto. Porque era importante que a Ariel cantasse contido naquela cena, porque a Ariel tava escondendo. Tipo assim, aquele lugar era escondido. Ninguém podia saber. Exato. Então assim, o lugar onde ela canta parte do seu mundo, que ela quer fazer parte de um outro mundo, ele é escondido, ele é contido e a música é contida. Tanto que ela inicia e termina no mesmo tom. Então isso é arte. Essa leitura é arte. E não essa reprodução barata. E aonde você vai lá e cria uma polêmica, cria uma coisa para as pessoas brigarem, para ser falado sobre o seu filme, para ser falado sobre a sua ferramenta, tá ligado? Isso sou eu falando, não é a opinião do rapaz do vídeo. Eu acho que tem muito sobre isso hoje. Onde você vai criando brigas, criando coisas pra que seja falado sobre a sua marca. E aí, quando você cria uma briga, uma rixa entre os artistas e as pessoas comuns, assim, que não são artistas, né, todo o resto, você coloca os artistas como vilão. Pro olho da maioria das pessoas, né? E aí o artista vira o vilão, e não mais a ferramenta que tá roubando o trabalho dele, que tá roubando a arte. O artista é anti-revolução industrial, né? Tipo assim, o artista é contra progresso, o artista é contra o progresso. É sobre isso, o artista é anti-progresso, é anti-novas ferramentas. Se fosse assim, o artista seria contra o tablet, o de mesa, seria contra aquela mesa digitalizadora, né? Sobre as ferramentas de pintura que criam pincéis, que facilitam o trabalho do artista. Ferramentas de animação que facilitam o trabalho do animador. Em nenhum momento ninguém é contra isso. Ninguém é contra isso, né? Hoje a gente tem ferramentas que ajudam na edição, que cortam espaços vazios, por exemplo. Mano, tipo, legendar automaticamente. Exatamente. Gente, o que o artista é contra, o que o editor é contra, o que as pessoas que trabalham com mão de obra especializada são contras, é que você se utilize do nosso trabalho para criar ferramentas que vão nos substituir. Entende? Através do nosso próprio trabalho. Nossa, tem um muito bom que aconteceu comigo. Eu não sei se eu contei pra você. O quê? Que eu trabalho, eu sou designer. Designer. Aí, um amigo meu falou, uma colega minha comprou uma cafeteria e ela fez uma logo. Aí ela quer fazer um cardápio, quer fazer um uniforme, quer fazer a fachada. Eu falei, me manda a logo. A logo, obviamente, feita no Canva, que usou ali uma IA também. Eu falei, ok. Ela quer fazer uma fachada de 4 metros. Ela me mandou uma foto tirada e ela falou, não tem PDF, não tem nem um JPEG. Nossa senhora. Ela, no final, teve que me contratar pra fazer outra logo do zero. É porque a pessoa não tem compreensão, né, de Ela como não tem funciona. compreensão. Eu fiz, agora eu quero essa logo aqui em 5 metros. Meu anjo não vai dar. Então, é porque A coisa IA que não você... vai saber fazer É o seu isso, trabalho, entendeu? você aprende a fazer isso, tá ligado? Agora, em vez da IA tá trocando meu chuveiro que queimou... A IA tá me substituindo no meu trabalho. E antes de você falar, vai substituir o cara que troca o chuveiro, eu nunca contratei ninguém pra trocar chuveiro, eu troco chuveiro sozinha. Eu também. OpenAI lançou o estúdio Kibi. Tudo que é popular, que vira meme, a gente vai estar lá tentando
individualizando a batalha e a discussão, reclamando com as pessoas, personalizando a briga, dando nomes para você, X, Y. Sim. Mas quem que é contra isso, né? Tipo, é só um meme. Essa que é a ideia de pautar isso é uma coisa que eu tive até discussão com pessoas próximas a mim, amigos, pessoas que eu gosto, tipo assim, que não são artistas, obviamente, mas que, tipo assim, usam a IA pra fazer piada, pra fazer imagens, pra, tipo, já vi colocando em vídeo, tá ligado? Eu nem falo mais, porque, né, é uma batalha perdida mesmo. Mas, assim, às vezes, eu escutar essas pessoas falando, assim, tipo, ai, olha lá, olha que ridículo. Estão reclamando que eu usei IA. Então, no final das contas, pra mim, eu sinto que a gente é como se fosse um boi de piranha para toda essa discussão e esse debate a respeito de inteligência artificial. Eu não sei se boi de piranha é gíria regional, mas eu não sei o que significa. Porque fora essa parte que é chamativa, que é uma imagem que as pessoas podem criar e tal, essas empresas têm pouco a oferecer como novidade. Tudo que eles oferecem como novidade é extremamente subjetivo. Percebe isso? É tudo subjetivo demais. Então, o que é mais palpável e fácil das pessoas identificar como uma evolução de tecnologia são imagens. Boi de piranha é um boi de sacrifício para os outros bois passarem um rio com piranhas sem serem mordidos. Caralho! Quem é a moça anônima? A Nicole, minha amiga, que tá aqui do meu lado. Mas ela não gosta de aparecer na internet. Ela fala que a fama É a perdição do mundo. é a perdição do mundo. Não, eu não falo isso. Não, ela tem horror à fama, ela fala. Eu sou tímida. Mas eles sempre vendem uma esperança de que alguma coisa vai dar certo no futuro, de que tem algo grandioso por vir. Tem um vídeo muito bom do Átila sobre isso, eu vou tentar deixar na descrição, que ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa expectativa a respeito da evolução da IA. Tudo que eles vendem é uma fumaça, é algo que não é tangível. É tudo muito abstrato para todo mundo. É abstrato, né? Mas o que não é abstrato é você ver a evolução ali da imagem, certo? Não, aqui, esse ponto dele é muito sobre assim, o chat GPT no fim do dia parece quando você falava com a Alexa. Você faz uma pergunta pra Alexa, ela vem e te responde. Tipo assim, a única coisa que o chat GPT acho que as pessoas estão usando é pra, tipo, trabalho escolar. O chat GPT resume pra mim não sei o quê. Algumas pessoas muito preguiçosas estão usando pra fazer roteiro de YouTube. Mas, honestamente, nunca vai bater um criador que tá fazendo conteúdo e é bom no que faz, tá ligado? E não é nem, tipo, eu falando de mim, eu mesma. Não, é tipo, honestamente, o público sente. O público cria identificação. Então não adianta nada você criar um roteiro de YouTube no chat GPT e aí você vem falar e você não tem, tipo... Você não tem o molho... né? Agora, pra trabalho escolar, os molecadas já era preguiçoso, já usava o Google copia-cola mesmo. Então... Não, mas eu fico pensando, não, tudo bem, você usa as coisas pra fazer o trabalho. É quase daí... uma ferramenta de pesquisa, né? É uma ferramenta de pesquisa que conversa com você, etc, né? Quando você for fazer o Enem, no chat GPT no Enem. Eu acho que boa sorte. É importante falar isso aqui, eu vou até deixar isso aqui, porque daí talvez eu até coloque um pouco antes. É importante deixar isso claro, eu não tenho problema em si com a existência da ferramenta inteligência artificial, o algoritmo, porque no fim do dia não é uma inteligência de fato, é um algoritmo. É uma máquina que segue padrões, esse é meu ponto, não é realmente um ser pensante, não é uma inteligência de fato, é uma máquina que segue padrões e respeita um código e respeita uma coisa para a qual ela foi programada. Porque não é uma inteligência por si só, ele é um algoritmo, né? Ainda. Não, daqui a pouco vai ter a revolução das máquinas e todo mundo vai rodar. Eu não tenho problema com existir a ferramenta em si. O meu problema é que a ferramenta precisa sim ter uma limitação do que ela pode fazer ou deixar de fazer. Porque ela não pode simplesmente sair fazer. Os caras que criaram a ferramenta, as ferramentas que trabalham com IA, não podem simplesmente sair fazendo coisa à torto e direito, sem nenhum tipo de regulamentação. Esse é meu ponto. Amanhã ou depois, estão pegando foto da sua parente aí, pense em alguma, e botando com foto de pessoa pelada, criando... Já estão fazendo. Entende o que eu quero dizer? Não pode sair fazendo tudo. Jeito viu que a Meta está sendo acusada de baixar 80 terabytes em torrent de conteúdo protegido para treinar a AI. Pra treinar IA? Sério? A Meta está sendo acusada de baixar 80 terabytes de torrent de conteúdo protegido. Olha só, mas é bem a cara deles, né? Faz muito tempo que as redes sociais vendem as nossas informações, fazem o que eles querem com tudo que a gente posta online e usam isso pra lucrar, etc. Tipo assim, é aquilo, quando você não tá pagando pra usar, o produto é você.
né, no fim do dia. Então, assim, não é porque essas coisas estão acontecendo à torto e direito que não se fale, não se deveria falar sobre, não se deveria discutir isso, não se deveria fazer algo sobre e simplesmente deixar tudo aí acontecendo e deixar os problemas aumentarem, todas essas coisas, pelo amor de Deus. Qual a dificuldade de entender isso? Não é porque tá rolando a putaria solta que deveria continuar rolando a putaria solta e ninguém deveria fazer nada, ninguém deveria falar sobre. Não é que eu sou contra, por exemplo, o YouTube usa esse mesmo processo de inteligência artificial, por exemplo, pra escolher o conteúdo que aparece na sua timeline. Eu não sou contra. Pra selecionar a propaganda que é melhor pra você, que faz mais sentido com o seu perfil do usuário. O YouTube não apenas, mas assim, várias ferramentas que você usa tem IA. E não tem problema, ninguém vai discutir sobre essa IA porque ela tá lá servindo o propósito dela dentro de uma plataforma. O problema é quando a IA começa a ser utilizada, o trabalho de outras pessoas pra substituir a mão de obra delas. E aí eu já falei sobre isso aqui. A IA não funciona sem mão de obra humana. Ela não é uma máquina aleatória que funciona sozinha. A IA depende de mão de obra humana e uma mão de obra precarizada. Então, ela está substituindo mão de obra especializada, né, de pessoas que estudam para isso, sonham com isso, querem fazer carreira nessa área, por uma mão de obra onde a pessoa fica lá corrigindo códigos, onde a pessoa fica lá vendo, vê se não tem putaria rolando de verdade, tipo, coisa criminosa, porque aí é o ser humano que tem que ir lá ver se a IA não tá sendo racista. E é o dia inteiro, várias pessoas ali em cima desse IA pra fazer funcionar essa porra. E aí, pra não tomar um processo gigantesco, porque essa IA não funciona sem ser embaixo do nome de uma empresa, eles precisam de muita mão de obra, mas eles precarizam essa mão de obra. Eles pagam muito pouco pra pessoa ficar lá, às vezes pegam de pessoa de país de terceiro mundo, nós, às vezes, pessoa da Índia, sei lá, tá ligado? Tipo assim, pra ficar ali no computador ganhando centavos de dólar, pra ficar ali 1 hora, mexendo nesse algoritmo. Então ela tá entrando como uma ferramenta pra empresas se utilizarem do trabalho, mão de obra especializado, que é uma mão de obra cara, que é uma mão de obra que não é fácil de explorar, né? Apesar de já ser uma classe explorada. Então, eles querem substituir essas pessoas pra não ter que pagar ninguém pra fazer aquilo e simplesmente lucrar. Só que aí essas pessoas ficam sem emprego, elas vão o quê? Trabalhar num lugar onde elas ganham muito pouco. Aí elas não têm poder de compra e aí a economia vai pro cacete. OpenAI e o Google estão pressionando o governo do EUA para permitir que seus modelos de IA sejam treinados utilizando material protegido por direitos autorais. Ambas as empresas dizem que é vital para o bom funcionamento da IA e segurança nacional. Claro que é vital, porque sabe o que é? Eles querem lucrar com coisas que são populares, coisas que criaram carreira. O nome da Disney, o nome do Estúdio Ghibli, o nome da artista X, do cantor tal, marcas. Eles querem lucrar em cima das coisas populares. E essas coisas são fortes, poderosas, né? Então eles precisam que o governo vá lá e deixe eles poderem lucrar em cima disso. Já não basta roubar daquele que não tem força pra lutar contra. Eles querem roubar também das empresas poderosas. Então, o que eu tô falando não no meu argumento aqui, não é à toa essa questão deles quebrarem o direito autoral. Para eles é barato fazer isso. Porque eles vão quebrar um direito autoral aqui, vai chamar atenção, vai fazer meme. É cirúrgico. Digamos que eles enfrentem um processo contra o Estúdio Ghibli e tal. O Estúdio Ghibli é um alvo muito específico e muito cirúrgico para ter sido escolhido, entende? Muito cirúrgico. Então. É quase como o último respiro daquela animação tradicional que foi feita lapidada, frame a frame. O Estúdio Ghibli tem um preciosismo absurdo, né, com o trabalho deles, inclusive, não é à toa que, né, não é à toa, eu vou fechar meu braço praticamente de arte do Estúdio Ghibli. Aí, olha lá, a hipocrisia, ela tá tatuando a arte do Estúdio Ghibli. Eu vou tatuar Moro gigante no meu braço. É diferente, tá? Eu não tô lucrando com a minha tatuagem, tá? E o cara fez, né, do zero. O cara que fez, desenhou, tá? Ele é bom no que ele faz, ele é incrível. Ele é um divo. E ele refez, assim, ele não foi e pegou uma foto do Google e colou no meu braço, não. Ele desenhou tudo, ele fez, né, no traço dele. Claro, é o traço do Estúdio Ghibli, mas é com o traço fino do tatuador, no estilo de tatuagem. Se você entrar e ver as tatuagens dele, você vai ver que ele tem o próprio estilo dele de tatuar, etc. Então, tipo assim, é diferente, tá? Antes que venha alguma pessoa mal intencionada, né, pra usar a minha tatuagem contra mim. Eu tenho uma admiração absurda pelo Estúdio Ghibli. Eu estudei a animação por causa do Estúdio Ghibli. Eu fiz o curso que eu fiz porque eu era muito fã do trabalho do Hayao Miyazaki, né? Tipo, e tudo isso. É impossível vir aqui dar minha opinião de forma não tipo assim, enviesada de certa forma, né? Mas pelo menos eu sou honesta. Essa questão deles gastarem bilhões e bilhões e bilhões, e o que a gente tem de novidade real é gerar imagens. Tipo, é isso mesmo?
pra isso que eles estão querendo gastar bilhões e bilhões e bilhões? Aqui já não sei. Eu acho que a ferramenta em si tem um potencial gigantesco. Tá ligado? Ela pode sim ser utilizada até pra ajudar artistas no trabalho deles, por exemplo. Então, tipo assim, porra, por exemplo... eu não consigo pensar em nada agora, porque eu não sou a pessoa que tá criando ferramentas. Mas, assim, digamos assim, na edição, poder ler dentro da edição uma palavra, identificar uma palavra na minha edição que eu queria poder saber se tem, sabe? Me ajudar com a questão dos cortes, facilitar, agilizar o nosso trabalho. Realmente, tipo assim, ferramentas que vão ser boas pras pessoas, entende? Não pra empresas multimilionárias que querem, sabe, explorar a mão de obra dos outros sem ter que gastar. É sobre isso, entende? Não é sobre a ferramenta. É sobre um uso mal intencionado dela. E isso precisa ser falado sobre. Não é sobre a existência da ferramenta. A ferramenta, sim, tem um potencial imenso, né? Pode ajudar as pessoas pra cacete, mas não é muito sobre isso. É uma forma de tentar substituir pessoas pra não ter que pagar ninguém pra trabalhar. Pode chegar lá e botar uma máquina, a máquina faz pra você e você não precisa pagar um trabalhador ali, entendeu? Você se utiliza da mão de obra dessa pessoa sem pagar ela. E isso é paia. É sobre isso. Mas essa questão deles gastarem muito dinheiro e, de novidade, a gente só tem imagem, não me parece muito promissor. Não, é porque o que é promissor, o que tá fazendo diferença na nossa vida, o que tá ali no dia a dia, não se fala muito. Tipo, isso que é foda. Porque a gente só discute inteligência artificial quando os artistas começam a brigar com ela. Tá ligado? É a porra da OpenAI, né? É quando estão falando de usar IA pra fazer roteiro, né? Usar IA pra não pagar alguma pessoa que poderia estar trabalhando ali num filme, por exemplo. Emília Pérez usou IA nas músicas porque as pessoas não sabiam falar espanhol, as pessoas não sabiam cantar, né? Aí sabe o que é foda? As pessoas que estão defendendo a IA vão ser as queridas que vão falar, hoje em dia é tudo genérico, dos filmes tão... Olha, antigamente o Senhor dos Anéis tinha um CGI, tinha tipo um trabalho muito melhor do que o filme que saiu esse ano. Por que, animal? Pois é, né? Porque as empresas só pensam em lucrar, não se faz mais pra ser bom, pra ser legal, pra ser foda, como antigamente se era pensado. É por isso que o estúdio Ghibli é tão relevante nessa discussão, porque ainda é uma empresa que coloca um zelo absurdo em cima. Mas é que nem falaram ali, e o artista que tá desmaiando? Isso é outra conversa. O artista tá desmaiando porque os caras querem botar eles pra trabalhar horas infinitas, paga pouco. O artista tá desmaiando por causa da falta de respeito com o artista. E não porque não tem IA pra trabalhar no lugar do artista. A IA não vai ajudar o artista, a IA vai substituir o artista. Exato. Entendeu? Ela poderia ser usada pra facilitar a vida do artista. É aquilo que eu falei. Uma IA que ajuda, tipo assim, na questão de, tipo, o cara tá desenhando. O próximo frame, ele já consegue dar uma auxiliada pra ficar um pouco mais rápido o processo de animação. Mas não é pra isso que a IA tá sendo feita. A IA tá sendo feita pra substituir o animador. Pra substituir o artista. Pra que ele não tenha mais trabalho. E ela tá sendo feita através do próprio trabalho desse artista. Isso abre precedentes pra um problema econômico mesmo. Uma crise. E aí, trabalhos genéricos. Cada vez mais genéricos. Porque a empresa milionária, multibilionária, ela não vai pensar no zelo de uma arte bem feita, de um filme bem feito, de uma história bem contada. Não, ela vai fazer cada vez coisas mais genéricas. Aí ela vai colocar... A IA vai estudar pra ela tendências. E aí a gente vai estar vendo coisas cada vez mais feias e ruins e mal feitas. E aí as pessoas vão ficar putas com isso, né? Mas vão seguir defendendo porra de IA roubando o trabalho de artista, porque pau no cu do artista. Artista é chato mesmo, é tudo esquerdista, maconheiro. Mas aí, quando estiver prejudicando aquilo que você gosta, você nem vai saber como aconteceu. Isso vai ser bem triste. Como eu disse, ver uma imagem se formando, isso viralizando, é algo palpável. É curioso, é divertido, todo mundo quer ver como que vai ficar no estilo Ghibli, sacou? Pior que é. Quem que não quer ser um protagonista de um filme de animação? Como eu disse, de um estúdio que é praticamente um símbolo, né? Um patrimônio cultural da humanidade, tá ligado? Porque, é difícil você encontrar uma pessoa que não gosta dos filmes da Ghibli, sacou? Por isso que eu acho que é muito cirúrgico isso. Mas aí alguém pode falar assim, mas a pessoa que queria ter... Essa pessoa que quer especificamente essa vontade específica. Eu quero o meu desenho na arte do estúdio Ghibli. Essa pessoa poderia pagar, por exemplo, alguém pra ir lá e tentar, tipo, emular o traço, um artista, alguém que conseguisse, tivesse essa habilidade. E aí é uma pessoa que botou trabalho naquilo, que levou anos pra aprender, que ela foi lá e conseguiu, tipo, fazer essa arte e tal. E essa pessoa ganha aquele dinheiro ali.
Isso até estimula a economia de uma certa forma. Agora, a questão aqui é que essa empresa está se utilizando da arte, porque como que eles criaram esse algoritmo? Como que o bot deles consegue fazer um desenho do Estúdio Ghibli? Foi pegando todo o trabalho do Ghibli sem a permissão do estúdio, se utilizando desse trabalho para que o bot consiga reproduzir o traço, que tem uma história, tem um nome, eles estão lucrando em cima de tudo isso, sem a permissão do estúdio. Só tem uma pessoa, entre aspas, só tem um agente no mundo que pode lucrar com o traço do Estúdio Ghibli, e é o Estúdio Ghibli. Mas eu queria o meu desenho. Se o Estúdio Ghibli não quer que você se utilize da arte deles, infelizmente não vai estar rolando. Claro que eu acharia patético, sei lá, se um artista independente fez lá um negocinho que lembra a arte do Estúdio Ghibli, o Estúdio Ghibli lá e botar no rabo do artista, um artista. Uma coisa é se todo o traço dele é baseado no Estúdio Ghibli e ele ganha dinheiro com isso, seria meio pá. Mas assim, tipo, uma pessoa queria uma arte no Estúdio Ghibli e a pessoa foi lá e fez e tal, e não sei o quê. Tipo assim, isso aí é normal, o mercado gira dessa forma. Esse tipo de coisa vai eventualmente acabar acontecendo. Agora, toda uma empresa se utilizando da arte para poder reproduzir o trabalho do Ghibli, fazer ali um negócio usando o nome do estúdio, isso aí cabe processo pra cacete. Então, assim, se o Estúdio Ghibli tiver interesse em fazer uma parceria dessa e permitir, aí ok, porque é o trabalho deles, né? Eles estão lucrando, é uma escolha deles. Agora é diferente a OpenAI ir lá e fazer sem a permissão e sair lucrando com o nome, com a história, com o traço, com tudo que representa o Estúdio Ghibli, né? Estilos e traços não têm direitos autorais. Complicado, hein? Porque daí você estaria afirmando sobre a lei do mundo inteiro, né? Ainda mais quando eles usam o nome, né, do estúdio e promovem em cima do nome do estúdio, correto? Acho que não é bem assim. E outra, eu ouvi você comentando que ninguém vai querer pagar artista pra ter um negócio banal como uma fotinha com o traço do Estúdio Ghibli. Se é tão banal a esse ponto, não precisa existir. Se é tão banal que você não pagaria alguém pra fazer pra você, não tem necessidade de existir. Ainda mais se tá prejudicando uma empresa, né? Dessa forma. O que eu quero dizer é que eu não acho que é banal toda essa discussão, só acho que a gente não Não, entendi, Daniel. Tudo bem. pauta o debate da forma correta. A gente é pautado por essas empresas, entende? Eu não tenho uma resposta exata para tudo isso que está acontecendo, mas eu acho que o alvo definitivamente não é brigar com o trabalhador. Individualizar a luta não me parece ser uma solução muito inteligente. Na verdade, é o que eles querem, né? Que a gente vai e comece a xingar todo mundo que tá usando a ferramenta e a pessoa que... eles saem suave da briga, né? O bagulho é eles tomarem no cu, tipo, fervorosamente com o processo. Isso que vai fazer com que eles deem um passo pra trás, tá ligado? Uma cobrança em relação da lei, em relação dos nossos direitos. E não brigar com a pessoa que tá usando a ferramenta, uma vez que a ferramenta já tá no mercado. Porque são pessoas comuns que viram um negócio divertidinho e querem usar, sabe? Um filtro do Instagram. É tão banal pra pessoa, que nem o Daniel falou, tão banal que, tipo, é que nem usar um filtro no Instagram. Se aparecer um filtro no Instagram lá que eu vi um desenho falando que vou querer usar o filtro do Instagram, todo mundo usando, divertido, é uma trend... Tá ligado? Você acha que eu vou brigar com a minha mãe se eu estiver usando? Não, exatamente. Eu vi, tipo, umas pessoas no Twitter, nossa, dei unfollow. Ou, tipo assim, o Luba usou, né? Eu agi calada. E aí as pessoas estavam assim, olha o filho da puta, não sei o quê. O que esperar? E aí falando coisas absurdas, assim. Tipo, gente, aí ele foi lá e apagou e pediu desculpa, tá ligado? E aí, tipo, porra, o que vocês ganham com isso? Quem ganha o que com isso? Só, tipo, mais uma pessoa contra a sua causa. Mais uma pessoa te odiando, mais uma pessoa com preconceito em relação à sua área de trabalho, tá ligado? Isso vai fazer com que você perca algumas horas ali do seu dia, talvez você desabafe, sirva como um escape para tudo que você tá vivendo de raiva e tal, mas não vai resolver problema nenhum. Absolutamente é problema nenhum. contraproducente, né? Mesmo se você boicotar a ferramenta, isso não vai servir de nada, basicamente. Tá? A gente vive no mundo do dinheiro, onde o dinheiro reina. Quem reina não é você, ser humano, é o dinheiro, tá ligado? Você vale nada. O que vale é dinheiro nesse mundo que a gente vive. E nesse mundo, é o dinheiro que movimenta tudo. Se você quer pausar eles, tem que ser assim, ó. O que eles estão fazendo tem que ser mais prejudicial financeiramente do que positivo. É aí que eles param de fazer. O momento que eles perceberem, fazendo isso, eu mais tomo no cu financeiramente do que eu lucro, é aí que eles vão parar de fazer, entende? No momento que parar de lucrar em relação a isso, em relação ao prejuízo financeiro, é quando eles vão parar. Então é aí que as pessoas têm que agir, entendeu? Dentro da lógica capitalista, quando a gente fala que a gente trabalha, por exemplo, para a indústria de jogos, para a indústria de animação, é óbvio que essa indústria vai sempre buscar por lucro. Sim. Né? Óbvio. Porque a gente está criando produto que vai ser comercializado. Uma das coisas que a gente pode fazer, assim, como solução paliativa
momentânea, é preparar o nosso portfólio para empresas que valorizam esse trabalho humano, autoral, entendeu? E menos para trabalhos genéricos, menos trabalhos de entrada, talvez para empresas que não vão nem poder valorizar necessariamente esses artistas. A gente precisa se preparar para, pensando em indústria, né, para essas empresas que vão valorizar e vão comercializar esse esmero, essa lapidação de um produto por seres humanos, e vão utilizar isso como uma forma de valorizar o próprio produto, entendeu? Sim. Eu acho que não só isso, eu acho que a questão dos direitos autorais tem que ser cobrado pela classe trabalhadora dos artistas como um todo, né? Então, tipo assim, porra, jogar uma pressão mesmo, assim, tá ligado? Porque o momento que for mais caro pra empresa trabalhar com roubo de mão de obra, ao invés de pagar a mão de obra, eles passam a pagar a mão de obra, porque é mais lucro, é mais viável para a empresa. Agora, se vai ter um processo, vai ter um negócio, mas ainda vale mais a pena usar a IA, eles vão usar a IA, gente. Então, assim, tem que ser financeiramente para eles mais prejudicial usar a IA do que contratar uma pessoa para trabalhar ali. Porque essa pessoa tá trabalhando ali, ela tá fazendo carreira, esse dinheiro que ela ganha, ela tá gastando, tá voltando. Não é todo um dinheiro na mão de uma empresa só, o dinheiro tá circulando. Isso é importante para um funcionamento saudável da economia de uma sociedade. A IA vai servir por dinheiro todo para as empresas que produzem, tipo, o diretor, não o artista, não, sabe? Ele vai para quem detém o nome do bagulho, que já é a pessoa que tem mais dinheiro que todo mundo. Então, assim, é mais uma forma do dinheiro e tudo para uma pessoa só, para um grupo de pessoas só. Tipo assim, a gente tem que tentar fazer com que o dinheiro circule na população, para as pessoas terem poder de compra, para as pessoas, sabe, poderem viver de forma melhor. Porque quanto mais fodidas as pessoas estão, mais doente a sociedade fica, mais perigoso fica você andar na rua, mais difícil fica você viver nessa sociedade. Entende? É ruim até pra quem tem mais dinheiro. Pô, você quer ser um cara mais rico ali? Pô, tu tá vivendo uma sociedade doente, fodida. De que adianta? É que é complicado isso aí, essa discussão, né? Porque aí já vai gerar um ódio, né? Uma discussão que vai pra um outro lado, assim. E eu não quero isso aqui, mas, né? E antes que alguém fale assim, porque o bagulho se regula sozinho, tipo assim, eu entendo até essa discussão, não vou entrar nisso, tá? Porque eu não quero brigar com questões políticas. Sobre esse caso, não existe uma demanda de uma ferramenta que faça com que a classe artística acabe. Essa, entre aspas, demanda vem da pessoa que paga o artista. Ela não vem do público que consome o produto final, tá ligado? Ela vem do cara que não quer pagar a pessoa que vai trabalhar, entendeu? Não é bem uma demanda, tá ligado? É tipo assim, eu queria usar o seu trabalho sem pagar você. Isso não é bem uma demanda, você entende? Não é uma demanda natural. Então não é muito sobre isso a questão da IA, sabe? Porque a IA, ela não tá existindo pra você, pessoa que quer ter a foto do seu parente versão Estúdio Ghibli. Você é só como que ele falou? Boi de piranha? Boi de piranha, né? Você é o tal do boi de piranha. O cliente final é o grande estúdio que contrata essa mão de obra. O cliente final são as pessoas que dependem dessa mão de obra para produzir e que não querem ter que pagar essa mão de obra. Então, muito mais embaixo o buraco. E a gente tá falando dessa ferramenta específica, desse tipo de uso dessa ferramenta, não a IA como um todo. Porque a IA tá sendo usada em várias outras questões que a gente nem fala sobre, porque não tem problema. Então, a gente como criativo, dentro de uma indústria, numa lógica capitalista, eu acho que a gente precisa adaptar o nosso portfólio e ir atrás desse tipo de trabalho. Eu não tô falando que é fácil. Não. É óbvio que cada vez vai ficar mais difícil, mas vão existir várias empresas que vão para esse caminho. E a gente precisa buscar por elas. Como a gente busca por elas? A gente precisa ficar atento a esses sinais e a essa lógica de comércio, né, de publicidade a respeito de como o produto foi feito. Anteninhas ligadas aí para a gente buscar por estúdios que vão dar esse valor. Que é foda, porque é como se o artista pudesse escolher, né? Tipo, já é difícil conseguir um trabalho, eu sei porque a gente já teve lá, né, Nick? Então, assim, a gente... Pô, quando eu trabalhava com pós-produção, né, edição de vídeo, motion design, um trabalho que é um trabalho complexo, é um trabalho que se estuda muito pra fazer, é um trabalho que é caro, né? Eu já não conseguia viver disso, porque, tipo assim, as empresas queriam pagar o mínimo possível e vender meu trabalho a um valor máximo possível. Então, o bagulho era lucrar em cima mesmo da nossa mão de obra, o máximo que desse, tá ligado? E se eles puderem pegar e usar uma ferramenta que eles pagam $50 por mês ali
pra fazer tudo que eu fazia no meu lugar, se utilizando do meu trabalho, mas sem ter que me pagar, eles vão fazer, sem pensar 2 vezes. Já era precarizado. Imagina se eu tiver que ficar escolhendo qual empresa que eu vou trabalhar, ver se essa empresa é ética. Pelo amor de Deus, sabe? Impossível. É muito Produtor descartável, né? Uma hora ou outra você vai cair, ou você vai ter que entrar nessa lógica de produção de IA. E, de novo, se for só em questão de pagamento de contas, de trabalho, que todo mundo, obviamente, precisa, eu não faço julgamento de valor nenhum, assim. Não, se você precisa as disso pessoas precisam sobreviver. Mas tá sendo falado sobre. Amanhã ou depois, quando as coisas que você vai consumir forem todas genéricas, mal feitas, meio sem alma, você vai lembrar dessa discussão. Talvez você não lembre, talvez você seja canalha suficiente pra não fazer isso. Mas assim, a verdade vai ser sempre essa. Essa discussão tá acontecendo e vai ser inevitável o resultado final. Os artistas vão se adaptar. No fim do dia, os artistas vão se adaptar porque eles precisam sobreviver. Mas todo mundo vai pagar o preço dessa merda. Você tá dentro dessa indústria, dessa lógica, e você não tem saída, né? Mas é importante, pensando no futuro, no seu futuro, como você se enxerga como artista, entender que você pode seguir esse caminho. É o que eu entendo como uma possibilidade. Isso faz com que a gente entenda que a IA, e que a gente possa até vender uma mensagem, passar uma mensagem para o público geral de que a IA é algo descartável, de solução artística questionável, algo contraditório ao que a gente faz, de certa forma, entendeu? Jogos que usam IA vão para um caminho mais genérico, e vai ter o seu público, tá? E vai ser extremamente popular, não tenha dúvida disso. Infelizmente. Porque não é todo mundo que vai valorizar isso. Mas, de novo, eu acho que dentro dessa lógica a gente precisa buscar por quem valorize. E até a forma que você se enxerga. O espaço pra gente ainda vai ter, tá ligado? Por exemplo, se não tinha o YouTuber, que é essa criação aqui genérica na internet, tipo assim, da gente vir ser uma personalidade da internet, pô, a gente nunca ia vencer a televisão, a gente nunca ia vencer as grandes empresas que vieram pra internet, começaram a tentar produzir pra internet. Elas não conseguem se estabelecer dentro do nosso meio. Elas acabam tendo que se render aos influencers, né? Que são essas personalidades, pessoas da internet, né? Que as pessoas gostam de se conectar. Então, ainda vai existir essa necessidade do artista. Só que a gente tem que se adaptar pra esse mundo, porque vai estar cada vez mais violento e mais difícil de sobreviver. Infelizmente, vai ficar cada vez pior, mais difícil pra gente conseguir se manter. Então, por exemplo, num mundo onde o AAA das grandes empresas, cada vez mais genérico, reina, vai ter o Stardew Valley. O cara do Stardew Valley que foi sozinho, fez o jogo do zero sozinho, ele mesmo, construiu um império, tá ligado? Tipo assim, que com certeza ele deve estar bem melhor, né, financeiramente hoje. O Divo está milionário, né? Eu acho que sim, né? Não sei, nunca fui atrás pra ver se ele é milionário, deve ser. Porque, né, é muito famoso o Stardew Valley, rico. Num jogo que ele vende a 30 conto, né, e continua atualizando, e você não paga mais pela atualização. Esse cara é maravilhoso, se eu visse ele, eu dava um abraço. Eu gosto do negócio que diz que a esposa dele sempre apoiou muito ele. Ah, é? E porque ele só programava e dele não trabalhava, ela que trabalhava. E daí, Ela que deu mantinha certo, ele. Daí quando deu certo, tinham pessoas assim, porque queriam que, tipo, que eles se separassem. Igual o Casimiro. O Casimiro também falou, porra, eu ganhava 500 Exatamente. conto lá de não sei o que, a menina tava comigo, comendo o dogão. Aí agora que eu tô milionário, eu vou largar ela pra comer mulher. Sendo que ela teve comigo o tempo todo. Tipo, criador se eu cheguei onde cheguei por causa dela, eu vou largar ela. Pra você ver como as pessoas são, né? Sim. Você vê como as pessoas são vazias. Então sempre vai ter público pra essa arte vazia também, tá ligado? Mas também vai ter a pessoa que vai ter a necessidade de uma criação que tenha significado, que tenha, sabe, espírito por trás dela. Então, só vai ser cada vez mais difícil, infelizmente, assim, sabe? Mas, assim, se apagar por completo, eu duvido que eles consigam fazer isso. Se você se enxerga apenas como mão de obra de execução de tarefas Então, é sobre mecânicas isso. e tal, eu também tentaria, se eu pudesse dar uma sugestão pra você, eu tentaria mudar um pouco esse discurso, mas também a forma que você se posiciona no mercado. Eu acho que esses trabalhos, muito mecânicos e muito de entrada, digamos assim, eles vão ser muito afetados, tá? E não só proteger a classe artística, mas até a classe que vai acabar eventualmente trabalhando com essa IA que essas empresas vão se utilizar cada vez mais. Porque, como eu falei, existe mão de obra humana por trás dessa IA. Porque a empresa vai lá, vou fazer um filme animado só de IA. Sou bozão. Tu vai animar, tu vai ver que vai ter um monte de problema ali no meio. Uns dedos aleatórios que saem, uns 4 dedos, umas pessoas de 4 dedos. Então, alguém vai ter que ter trabalho humano ali, analisando, corrigindo, trabalhando em cima disso. E aí,
precisa se cuidar para que essas pessoas não estejam, né, num lugar de exploração extrema. Porque o objetivo de quem se utiliza da IA é justamente não gastar com a mão de obra. É justamente não ter o artista ali, não ter que pagar a mão de obra especializada. Então, o que eles vão fazer com essas pessoas que vão lá para corrigir esse bot, que vão lá para corrigir essa IA? E isso tem que ser olhado também. As pessoas que vão estar por trás desse bot, dessa IA. Porque esse robô do caralho. Para não deixar que se explorem essas pessoas como elas já estão sendo exploradas, né? E isso tem que ser conversado também. A mão de obra invisível que fica por trás da IA. Eu acho que o nosso trabalho, ele não deveria ser algo descartável. Eu acho que ele precisa mirar em algo que conte histórias, algo bem mais real, que se conecta com as pessoas de alguma forma. E dificilmente a IA vai conseguir fazer isso além de um estilo específico. Por exemplo, do estúdio Ghibli, que vai trazer uma certa nostalgia por causa do estilo. Se aquilo não contar uma história, aquela imagem de marketing só for bonita por ser bonita, por ser um estilo bonito, isso é muito fácil de cair como trabalho. Então, por exemplo, o que ela falou da logomarca, né? Tipo assim, por exemplo, o design não é só aquela logo que você vê no final. Então você não vai lá no IA e fala, faz uma logo do não sei o quê. Ela vai fazer. Mas aquilo não tem nada por trás, sabe? Aquilo não tem impacto nenhum. É que nem você abrir o Word, escrever o nome da sua empresa e mandar imprimir num cartaz. É o mesmo nível de design. Só vai ser mais bonitinho de ver. Não vai ter um estudo por trás, porque o designer estuda anos pra fazer uma logo, tá ligado? Ele vai tentar entender a proposta da sua empresa, o público-alvo que ela quer atingir, as cores que vão mexer com a cabeça daquela pessoa, entre outras coisas, como fazer uma logo que vai, por exemplo, o meu trabalho é com o público adulto, então vai ser um negócio mais contido, o público infantil, mais colorido, maior, não sei o quê. A empresa fast food coloca cores vermelhas, laranjas, amarelas, pois estimula a fome. Então hoje tá diminuindo, porque o McDonald's, por exemplo, antigamente o McDonald's tinha um público infantil, tá ligado? Tanto que era o McLanche feliz e não sei o quê. Hoje o McDonald's tem uma proposta de fast food pra pessoa que sai do trabalho e não sei o quê. Então, tipo, eles já estão mirando num público mais adulto. Então, por isso que o McDonald's tá mudando a sua identidade visual. Já não é aquele vermelho, não sei o quê, e o M gigantesco, não sei o quê. É tudo muito mais contido, mais bonito, né? Tipo assim, mais conceitual, minimalista, correto? Então, o McDonald's tá mudando sua identidade visual e isso é estudo. Isso é estudo de público, isso é estudo que se leva anos pra compreender, um estudo social, praticamente. Marketing não é brincadeira. Não tem robô que vai fazer um marketing inteligente, tá ligado? Você pergunta o cara que fez a logo do Itaú, simplesmente, quanto tempo? Ele vai olhar pra sua cara e vai falar, cara, ele levou tipo uns 4, 5 anos pra fazer a logo do Itaú. 4, 5 anos pra fazer a logo do Itaú? Por Deus, E a logo do Itaú é aquela que você faz assim, né, e tal, e tem... As pessoas, tipo, identificam a logo do Itaú pelo movimento dos dedos. Óbvio, vai ter o público pro genérico ali, que nem foi comentado, vai ter. Mas ainda vai ter esse espaço pro... Só que é igual ele falou, infelizmente, aí só pro trabalho de excelência. A galera que, tipo, tá aprendendo, vai ser muito difícil entrar no mercado de trabalho. Eu sugiro trabalho independente, onde você começa a criar o seu nome, sim, tá ligado? Na internet, você faz lá o seu Twitter. E aí por isso que o Twitter reina essas brigas, porque é onde o artista trabalha. O artista fica no Twitter o dia inteiro, porque ele é onde eles vendem a arte deles, fazem o nome deles. Então é ali que você vai ver a treta rolando, comendo solta, o artista querendo matar todo mundo. Que é o artista mais precarizado, coitado, que é onde eles estão, sabe? E aí que você vai ver uma galera mais revoltada mesmo, né? Imagens de IA, elas são memes, elas são repetições vazias, elas são descartáveis, tá? Elas são banais e elas têm um uso muito recreativo, no pior dos sentidos. Então olha para o teu portfólio e vê se alguma dessas coisas que eu falei se relaciona com o que você tem produzido. E foge disso. Tenta buscar por isso tudo que eu acabei de falar mais cedo, de histórias. Você precisa contar histórias, você precisa se conectar com as pessoas e não só utilizar de um estilo apelativo que vai trazer uma certa nostalgia e que é só um meme. Tenta não buscar por esse tipo de trabalho e talvez você esteja mais seguro pro futuro. Na minha futurologia aqui. Tá bom, pessoal? De novo, eu acho que os recursos que a gente tem para lutar contra isso, eles são muito limitados, demandam muita força, não só uma força de trabalho mesmo, mas uma força emocional, e financeira de se também. entender como artista, de ter aquele brio de se manter nessa indústria e fazer isso não só porque é um trabalho que te paga um salário. Eu acho que a gente sempre precisou de mais do que isso para se manter nessa indústria, porque nunca foi fácil. A gente sempre precisou de uma motivação a mais. Muitas empresas se aproveitaram desse a mais que a gente precisa para abusar de artistas, né? Para trazer salários menores, fazer aquilo por amor, aquilo tudo que vocês estão cansados de ouvir. E isso, obviamente, vai ficar mais difícil, especialmente porque a gente tem um alvo nas costas. Nós somos
a cortina de fumaça que essas grandes Big Tech precisam para vender essa ideia, esse futuro de tecnologia, de inteligência artificial. Entende o que eu quero dizer? Sim. Infelizmente, sobrou pra gente. Mas eu acho que se a gente se adaptar, é muito possível ainda viver disso no futuro, tá? Mas fora desse mercado, dessa indústria, eu amo a ideia de fazer arte simplesmente por fazer arte. Porque é bom, porque é gostoso, porque é algo que nos faz bem. E é algo que a gente é apaixonado, é algo que eu, Marquinho, não consigo viver sem. Ah, Acho que é isso. é foda, bate mesmo. Valeu. Todo mundo que sabe o que é amar viver de arte não tem como não sentir, tá ligado? Eu, por exemplo, tenho meu canal principal e aí agora eu tô... As lives são mais fáceis porque, tipo, eu consigo produzir mais em massa e não sei o que, e jogar no canal 2 e ainda assim eu tenho um zelo, né, com o que eu trago aqui. Eu penso muito, eu tento editar os vídeos das lives, não só jogo o corte seco, tá ligado? Mas eu fiz o canal 2 e eu tô fazendo as lives por ganho financeiro, porque assim, o canal principal não se paga, infelizmente, tipo, e tem um desgaste pra mim muito grande de tempo, emocional também, em vários sentidos, porque lá, porra, eu faço tudo com muito zelo. Eu faço à mão os cosplays que eu faço, sabe? Alguns eu compro, mas, tipo assim, eu idealizo, eu trabalho muito em cima disso, eu estudo cada vez mais pra ficar melhor. Então é um negócio que eu faço porque eu gosto, é um negócio porque eu tenho um preciosismo em cima daquilo, sabe? Eu não vou falar perfeccionismo, porque na minha cabeça não tem nada de perfeito, mas, assim, porra, eu me divirto fazendo. É uma coisa que eu gosto, mas que se eu ficar dedicando todo o meu tempo àquilo, eu não tenho como sobreviver. Talvez a longo prazo eu sobreviveria, mas eu preciso pagar as contas hoje. Então o canal 2 pra mim é pra isso, é pra eu conseguir pagar as contas, que eu também me divirto, porque no fim eu me divirto com produção de conteúdo também, me divirto com vocês nas lives. Acho os vídeos do canal 2 legais, porque senão eu não postava, né? Que tem um conteúdo ali que dá pra postar com mais frequência, pra galera almoçar e jantar assistindo, né? Por isso que eu evito trazer tanta coisa, discussão muito polêmica também, pra galera não sair do vídeo puta da cara, tá ligado? Mas eu queria terminar com uma mensagem positiva mesmo, assim, sabe? Tipo assim, ainda tem pessoas lá fora que amam a produção criativa, ainda existem pessoas que amam consumir conteúdo que é feito com zelo, que é bem feito, que é bem pensado, que tem alma por trás, e ainda sempre vai existir esse público, sempre vai existir esse espaço. Por mais difícil que seja, a gente tem ainda uns aos outros, tá ligado? Talvez tenha essa grande massa que não liga pro artista, mas ainda tem a grande massa de artistas, e não só o que desenha, mas os que animam, os que criam conteúdo, no caso como a gente, né, que produz vídeo. Você vai ter os editores, você tem toda uma massa de pessoas que sabe, vai entender o seu sentimento, que vão se apoiar, e a gente faz coisa no Reddit pra aprender mais sobre como sobreviver nesse novo cenário, e a gente vai se adaptando, e por mais difícil que esteja, ainda vale a pena viver pelo próximo desenho, pela próxima animação, pelo próximo jogo, pela próxima música, pelo próximo show. Não assista Emília Pérez. Assista Wicked e afins. Não, mas assim, só pra finalizar esse assunto aqui, não importa o quanto a OpenAI tente, ela nunca, jamais será Estúdio Ghibli. Mas nunca.